Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ensinar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou com alguma dificuldade na aprendizagem. Provoque isso na criança com deficiência intelectual para ela não esquecer o que você ensina. O que será que eu tenho que provocar na criança com deficiência intelectual para ela guardar na memória aquilo que eu quero ensinar? Porque esse é um dos nossos maiores dilemas, não é mesmo? Eu escuto muito isso. Aí eu ensino, trago uma estratégia diferente, um jogo, uma brincadeira, mas chega no outro dia, ela não guardou nada na memória. Então é exatamente isso que nós vamos conversar, sobre como guardar alguma coisa na memória. Então, o que eu vou falar exatamente é sobre mediação de transcendência. Mas o que é isso? O que é uma mediação de transcendência? A mediação de transcendência, ela faz parte de um grupo, de um trio de mediações que a gente chama de mediações universais, critérios de mediações universais. E esses critérios, eles têm que estar presentes em todas as atividades que você for propor para a criança com deficiência intelectual. Agora, o critério de mediação, para mim, é o critério mais humano de todos os critérios propostos pela mediação cognitiva, né? Por que mais humano? Porque ela liga diretamente um estímulo àquilo que a criança já viveu. Então, não é algo meu, não é uma ideia minha, é com as ideias da criança. Eu vou dar um exemplo agora para vocês que estão aqui, né? No YouTube e no Instagram. Olha esse boneco aqui, ó. O que você lembrou? Ah, lá da Maria Braga, não é mesmo? Louro José. Você lembra de algum episódio interessante onde o Louro José dava alguma receita de bolo ou fazia alguma brincadeira, ou você até lembrou da voz do Louro José? Isso que você fez a partir desse estímulo é tudo transcendência, é coisa que está ausente do estímulo, certo? Então, olha que interessante. Isso é fazer transcendência, né? A transcendência, a imagem da transcendência, é a imagem de uma ponte que liga a atividade imediata, que seria eu mostrar para vocês o Louro José, com a história já vivida pela criança, as experiências que ela já teve. Então, por isso que é o símbolo da ponte. E onde estão essas experiências dessa criança, as experiências anteriores? Estão guardadas lá na memória de longo prazo. E para eu pensar em alguma coisa ausente, isso exige abstração. Então, vejam bem, quando eu digo que a minha criança com deficiência tem dificuldades em abstração, não guarda nada na memória, certo? Isso quer dizer que eu posso usar a transcendência para potencializar essas duas coisas, tanto a memória quanto a abstração. E é isso mesmo que a gente faz, porque a transcendência, ela ocorre quando a criança vai além da atividade do aqui e agora. Eu tenho um outro bonequinho aqui, que caiu, já peguei. Esse aqui, quem lembra? Talvez quem é mais velho lembra desse bonequinho aqui. É o manda-chuva. Então, quando eu digo, é o manda-chuva, do filmezinho, dos filmezinhos que passava à tarde ou de manhã na televisão, do manda-chuva, é um gato que vivia dentro de uma lata de lixo escondido, mas ele aprontava muito. Tudo isso que você vai lembrando do manda-chuva são transcendências, porque não estava nada aí. Está tudo guardado na tua memória de longo prazo. E estava lá meio que esquecido, mas veio um estímulo agora e trouxe tudo à tona. Então, isso é transcendência, tá? A mediação de transcendência, ela realmente significa você fazer uma ponte com a tua memória de longo prazo. Cada vez, eu gosto muito dessa palavra, eu já usei, cada vez
que você cutuca a sua memória de longo prazo, você deixa ela mais forte. Então não adianta ficar trabalhando sem fazer transcendência. Trabalha na memória de trabalho, vai, faz, repete, mas não guarda na memória de longo prazo. Por que não guarda? Porque não fez transcendência. Transcendência não tem aprendizagem sem transcendência. Não tem. A transcendência, como eu já falei para você, é a hora que a gente humaniza a mediação. Por quê? Porque a criança tem o direito de expor o que ela pensou. Então, você está lá trabalhando, explicando alguma coisa para as crianças na escola, e de repente, uma criança fala: Ah, eu comi um bolo de laranja hoje. Aí você pensa: será que isso tem a ver com a minha aula? Ou você pensa: meu Deus, esse guri só fala bobagem. Não, isso que ele fez foi uma transcendência que ele externalizou. Agora, você pode perguntar para ele o que tem a ver o que você falou que fez ele pensar no bolo. Aí você vai entender que realmente ele fez uma conexão. Mas às vezes as nossas crianças com deficiência não têm o direito de falar. Tem que ficar quietinha, né? Não pode expor as suas transcendências. Ora, Vygotsky já dizia, né, gente? A gente aprende com a troca, com a interação. E a interação não é corporal, um corpo encostadinho no outro, é a troca, a fala, trocar a experiência, trocar as suas memórias de longo prazo, certo? Vou dar um exemplo para você na sua casa, experimentar aí com o seu filho. Alguma coisa parecida, pode ter deficiência ou não, experimente com alguém, né? Então, vamos pensar assim, ó. Você vai perguntar, o que é isso? Pega qualquer coisa lá, alguma coisa que, que tenha alguma coisa da sua casa, né? Então, assim, o que é isso? Na nossa casa, nós temos mais algum disso? Onde é que está guardado? E quem deu para gente isso? Nada disso está ali na frente do estímulo. Pode ser um copo. Pode ser um copo. O que é isso? Um copo. Na nossa casa tem mais copo desse? A criança vai pensar lá no armário. Foi lá, uma abstração. Onde é que fica guardado? No armário. Uma abstração. E quem deu esse copo pra gente? Você lembra quem deu esse copo pra gente? Ela vai lá e lembrar, sei lá, um presente de alguém. Então você vê que a transcendência é algo que realmente mobiliza todo um circuito muito importante e que fica ali perto da memória de longo prazo. Lembra que do lado da memória de longo prazo fica uma grande área responsável pelas emoções. Cada vez que a criança lembra de algo efetivo, isso dá uma sensação muito boa, que ela está conseguindo acertar, que ela lembrou daquilo. Então, a mediadora, nosso papel é ir conduzindo essa criança para além do estímulo. Aí eu digo o seguinte: qualquer atividade que você vá fazer com a criança é apenas um pretexto para você fazer transcendências. Pode ser um passeio, pode ser um bolo, pode ser ir numa festa, pode ser colocado uma roupa, não interessa. O interessante é que essa ação que vai ocorrer foi planejada e qualificada para trabalhar a transcendência, certo? Isso é muito bom. Uma outra coisa, às vezes, as mães, né, começam a pedir para as crianças colocar a mesa, as crianças com deficiência intelectual, com TEA, coloca a mesa para mim. E aí, o que acontece? A criança vai lá, pega os utensílios, coloca na mesa, tudo certo, tudo nos seus lugares, mas sem pensar. A mãe não consegue mediar essa situação. Mas uma mãe mediadora, ela não faz isso, ela não perde essa chance. Não é assim, só pegar as coisas e botar na mesa. Certo? A criança tem que pensar antes de arrumar os pratos. Aí você vai dizer, ó, hoje nós vamos comer sopa.
Que utensílios nós precisamos usar? É garfo? É colher? O que você acha? Pense antes de pegar, né? Onde é que está, lá na nossa gaveta, as colheres? Elas estão bem no meio, do lado das facas ou do lado dos garfos? Não vá lá, pense primeiro. Lembra? Vamos lembrar como é que estão lá. Então, assim, ó, quando você provoca esse tipo de necessidade da criança com deficiência intelectual, pensar, você está acelerando a aprendizagem, certo? E a criança não vai esquecer dessa experiência. Por quê? Toda essa memória, onde fica o talher, onde fica o prato, onde fica o garfo, isso ela já sabe, já está guardado lá na memória de longo prazo. Ela já repetiu isso várias vezes, que ficou lá guardado. Então, agora nós vamos potencializar o que está guardado. Sabe, o Vygotsky dizia assim, ó, a gente vai trabalhar com a criança a partir daquilo que ela já sabe, que é a zona de desenvolvimento real. E aí nós vamos provocar zonas de próximos desenvolvimentos para potencializar o desenvolvimento dessa criança. E é isso. A mediação, ela vem gerar zonas de próximos desenvolvimentos, ou seja, fortalecer a memória, no caso aqui, de longo prazo. E o sentimento de competência, porque como a mediação de transcendência ela é muito humanizante, humanizadora, pode ser também, porque ela está trabalhando diretamente com aquilo que a criança está sentindo, com aquilo que a criança está, com experiência que ela já guardou. Então, isso toma uma amplitude muito grande das funções cognitivas. E aí gera na criança essa sensação de satisfação, de prazer em estar conversando com a pessoa, que ela está acertando as coisas. Isso é muito bom, tá? Agora vamos pensar um pouco mais, né? Assim, qual a relação teria entre a transcendência e uma abstração? Vamos pensar. A transcendência, ela percorre esse caminho da abstração, né? Então, pensar em algo ou em alguém que está ausente, isso é abstrato. Isso é abstrato. Então, quanto mais transcendência você fizer com essa criança, mais significado vai ter nessa aprendizagem dela. Quando você provoca a transcendência, você evoca toda essa memória de longo prazo e ativa a experiência anterior que está armazenada. Por isso que a transcendência ela provoca tanta coisa maravilhosa. Vou dizer uma coisa, vou contar um fato aqui de uma mediadora de excelência, não sei se ela está aí hoje me acompanhando, mas sempre está, é a Silvia. A filha dela ela construiu, né, uma relação muito ruim com a escola, porque já tem 11 anos e não conseguiu aprender a ler. Então, mas ela aprendeu, teve uma habilidade maravilhosa. Ela aprendeu a cantar várias músicas. Várias músicas. E aí, quando a Silvia começou a fazer as primeiras mediações, então imagina essa criança numa situação de fracasso escolar, né? Então, provavelmente ela nunca respondia a professor, não respondia, evitava, que podia sofrer bullying ou saber mesmo que errou. Então, ela não falava nada. Aí, como uma estratégia, quando a Silvia fazia as perguntas da mediação, ela respondia cantando. Aí a Silvia dizia, mas não dá, essa guria só canta, canta, canta. Eu digo, presta atenção na letra da música. Provavelmente na letra da música tem a resposta que você quer. A letra da música, com a letra da música, ela vai já está mostrando transcendência. Olha só, a resposta que ela quer dar, ela vai buscar na letra de uma música. Olha que transcendência maravilhosa. Quando a Silvia notou isso, a Silvia disse, pô, mas ela só faz transcendência. Então, vamos começar a dar significado para tudo isso? E hoje não, né? Ela já diminuiu bastante, já dá mais respostas, já tem alguns meses aí mediando.
Mas isso, gente, é algo que dá prazer mesmo fazer transcendências. Quando eu conto uma história, por exemplo, para você, na minha live, você lembra de uma história parecida. Isso também é transcendência. E essa história estava armazenada em algum lugar, né? Na memória de longo prazo. Um outro exemplo também que eu quero dar para vocês é assim, ó. Vamos pensar depois da janta, né? Depois da janta tem que tirar os pratos da mesa. Então você vai é, mediar essa situação. Você vai fazer perguntas que são perguntas antes da execução, né? Então assim, ó, você lembra da ordem que eu removo os utensílios da mesa? Porque eu não posso pegar tudo, né? Prato, garfo, prato e garfo, prato e garfo, e botar tudo dentro da pia. Então, geralmente tem uma sequência. A gente recolhe todos os talheres, depois recolhe todos os pratos e, por último, os copos. Geralmente é assim. Então, você pode perguntar para a criança: você lembra da ordem que eu removo os utensílios da mesa? Quantos pratos você pode levar para a pia de cada vez? Ou como você vai empilhar os pratos para que eles não caiam? Você pode decidir como organizar os seus utensílios, mas antes tem que pensar como. Então, esse pensar como também é uma transcendência. Por quê? Você está projetando algo. Então, a transcendência é pensar em alguma coisa ausente, mas também projetar, né, possibilidades. Então, uma criança com TDAH, a gente usa muito mais a mediação de transcendência para ele projetar algo que ele vai fazer, para trazer à tona essa consciência, que eu não posso fazer de qualquer jeito, que eu não posso jogar os pratos, os copos, talher, tudo de um jeito só. Não, tem que colocar certinho para não quebrar, para evitar a sujeira dentro da pia. Então, tem uma série de coisas que são importantes que vocês poderiam estar mediando mesmo em casa. Olha que maravilha, não é mesmo? São atitudes simples que você pode provocar as transcendências. Ó, a transcendência, ela ajuda nas funções cognitivas de elaboração, né? O nosso pensamento, ele tem um circuito. Tem as funções cognitivas de entrada da informação, quando o estímulo é absorvido, quando a gente, na fase de elaboração, quando a gente pensa sobre tudo aquilo que a gente viu na fase de entrada, e na fase de saída é uma resposta viável, possível. Então, a transcendência, ela ajuda nessa fase da elaboração. Por quê? Você vai começar a conectar várias possibilidades, né? Quando a criança está pensando em como resolver alguma tarefa, por exemplo, ela não está resolvendo a tarefa, ela está pensando em como resolver a tarefa. E esse pensar é abstração, é uma projeção, não está ali, não é mesmo? Então, você pode fazer dessa forma. Hoje, o que eu vejo é que as nossas crianças com deficiência intelectual não têm direito a se expor na sala, né? E por isso não podem expor as suas transcendências. E o mais lindo de tudo é o seguinte: quando você começa a mediar, você começa a ver que elas fazem transcendências. E você fica, meu Deus, ela faz transcendência. Olha só, olha o que ela fez, olha o que ela disse, ela só faz transcendência, olha que coisa boa, né? É quando ela começa a relacionar o que está aprendendo com alguma coisa ou evento que já aconteceu no passado, ou alguma experiência que a criança já teve. E se você fizer essa transcendência sempre, a criança com deficiência intelectual não vai esquecer o que você explica. Não vai. Até no processo de alfabetização, usando o método fônico mediado, tem aquela fase da transcendência, né? Quando a gente faz a criança pensar nos sons das letras, em algo que ela conhece, algum objeto, alguma pessoa, que tem o nome com o som daquela letra. Isso também é uma transcendência.
E aí ela vai dando um sentido. É mais ou menos assim, ó, quanto mais transcendência, mais significado. Construindo o significado, você dá sentido para aquilo que a professora está explicando. Aquilo tem sentido, aquilo te envolve, você fica motivada para aprender, é gerado em você um sentimento de competência, porque você está trazendo várias contribuições para a sala, né? Então, é um conjunto de elementos que, a partir da transcendência, vão gerando a possibilidade de acelerar a aprendizagem dessa criança com deficiência intelectual. Então, por isso que, para mim, a mediação de transcendência, além dela já ser universal, para mim, de todas, ela é a mais humana, é aquela que mais provoca modificação cognitiva na criança. O que você trabalha exatamente com a criança com deficiência intelectual é quando você usa a mediação de transcendência. Veja bem, com a mediação de transcendência, a gente constrói com a criança o senso de responsabilidade, porque ela sabe das regras, ela sabe onde usar as regras, ela sabe os efeitos do não cumprimento das regras. A regra está lá no quadro, né? E a professora às vezes diz: eu fiz até os combinados, mas não funciona. Lógico, as crianças não fizeram as transcendências necessárias. Quando ela fizer a transcendência necessária sobre cada um daqueles combinados ou daquelas regras, ela vai ter o senso de responsabilidade. Outra coisa que também a gente vê que a mediação trabalha, que é, já falei aqui, o sentimento de competência. A criança cria essa sensação, né, de saber fazer. Por quê? Porque ela lembra com êxito como se faz ou como foi feito, tá? Ela lembra do passo a passo. Então, isso é essencial. E um terceiro item, né, vamos pensar assim, que a mediação de transcendência trabalha, é esse senso de independência. A criança começa a pensar sozinha. Olha que maravilha, gente. Isso faz muito bom para ela. Quando você faz a pergunta, ela pensa sozinha. A diferença de uma professora para uma mediadora é que a mediadora quer saber o que ela pensa. E a professora é melhor ela ficar de boca fechada para não atrapalhar a aula. Agora é o seguinte, se eu quero realmente acelerar a aprendizagem dessa criança para que ela tenha construído um senso de responsabilidade, um sentimento de competência e um senso de independência, eu tenho que provocar a mediação de transcendência. Senão, isso não vai ocorrer, certo? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês também é assim, ó, o critério de mediação de transcendência pode modificar um comportamento indesejado numa criança com deficiência, ou intelectual, ou com TOD, com TDAH, ou com TEA? Eu posso usar a mediação de transcendência para isso? Olha, o melhor critério para isso é o critério de regulação de comportamento. Ele é o carro-chefe para regular o comportamento das crianças com TEA, TDAH, TOD, é o carro-chefe, certo? É como se ele viesse primeiramente. Mas a mediação de transcendência é como desse um suporte para essa mediação de regulação do comportamento. Por quê? Porque faz a criança pensar nas suas experiências indesejadas anteriores e nos efeitos, nas consequências dessas atitudes, desses comportamentos, certo? Quando a gente deseja transformar uma experiência de aprendizagem mediada em uma série de comportamentos desejados, nós temos que regular esse comportamento. Então, vamos usar a mediação de regulação do comportamento. E o tempo todo eu vou fazer transcendências com essa criança.
solicitando a ela: pensa, aquele dia, como foi que você resolveu aquele problema? Batendo no amigo, gritando, mordendo, jogando o caderno fora, rasgando a apostila? E como é que foi isso? Quais foram as consequências? O que aconteceu? Será que nós não poderíamos ter uma alternativa mais otimista? Fazer diferente? Então, isso é importante. Lógico que isso a gente faz só depois da crise, né? A gente sabe disso, né? Vocês sabem. O melhor de tudo é que quando a criança com deficiência intelectual estiver sozinha, certo? Ela, como ela já fez muitas transcendências com você, ela terá aprendido a usar o seu pensamento e o seu comportamento em outras situações. Tá? Ela vai aprender isso, ela vai aprender a controlar. Opa, agora eu lembrei, se eu fizer isso vai acontecer aquilo. Se eu deixar de fazer isso vai acontecer tal coisa. Então, mesmo no pensamento, né, numa abstração, numa transcendência ela vai fazer autotranscendência. Ela vai se controlar, vai controlar, mesmo sem intervenção da mediadora. E com isso, você percebe que acelerou a aprendizagem dessa criança. Tem gente que fala assim, mas como é que eu vou acelerar a aprendizagem de uma criança com TDAH que já é acelerada? Quando eu falo em acelerar a aprendizagem, é acelerar cognitivamente a retenção de um comportamento indesejado. Então, rapidamente, por isso que é acelerar, ela vai ter um comportamento que ela vai suprimir, que ela não vai fazer, entendeu? Então, isso é importante você entender e compreender, né? Então, de um modo geral, você tem que pensar assim, ó, qual a importância da mediação de transcendência? A mediação de transcendência, ela amplia a interação entre a criança e o estímulo. Para além do estímulo, né? Porque o estímulo, ele provoca algumas coisas imediatas. Por exemplo, o que é isso? Um papagaio, uma coisa imediata. Quais são as cores desse papagaio? Amarela, verde, vermelho, laranja, olho preto, branco, tem um rosinha aqui em cima, ok? Tem pezinho laranjado, tem um sonzinho que ele faz, tem um feixe aqui atrás. Eu posso escrever tudo, só que isso são todas necessidades imediatas, a criança está descrevendo. Está tudo aqui, é simples. Agora, quando eu fizer ela pensar sobre esse papagaio, aí é que eu estou fazendo transcendência. Do tipo, você já viu um papagaio de verdade? Onde foi? E como é que foi? Onde ele estava? Tudo isso é transcendência. E partiu de um estímulo simples, aqui com coisas imediatas que a gente conversou, mas que fez a criança ir para um lugar muito longe. E aí a gente vê que essa criança começa a aumentar o seu repertório de funcionamento cognitivo e a mediadora, ela vai buscando, né, com que essa criança relacione a sua aprendizagem atual com as aprendizagens futuras e anteriores. A mediadora, ela estimula essa criança por meio das perguntas, lógico. E essas perguntas vão fazendo com que a criança faça generalizações, que é outra coisa que geralmente as professoras reclamam, né? Que as crianças não fazem generalização. Vou dar um exemplo simples, assim, de matemática. 2 mais 3 é 5, mas a criança não sabe, ela sabe 3 mais 2 é 5, mas não sabe que 2 mais 3 também é 5. Então, veja que interessante quando você pega uma simples festa de aniversário da escola, né? Hoje nós vamos ter um aniversariante. E você começa a fazer uma discussão sobre aquele aniversário da escola
relacionando com festas de aniversário que essa criança já participou em outro momento. Aí, o vivido, que estava lá guardado na memória de longo prazo, vem projetado num tempo e num espaço. Tem gente que pergunta assim, como é que eu trabalho? Porque a minha criança, ela não domina nada do tempo nem do espaço. Ela não consegue esses conceitos de atrás, na frente, em cima, embaixo, do lado, ou antes, depois, amanhã. Não domina nada. Como é que eu vou trabalhar com transcendência? Com mediação de transcendência, porque a partir do momento que você pega o vivido e projeta num tempo agora e num espaço, você está ativando aquelas funções cognitivas responsáveis pela orientação espacial e orientação temporal. E elas precisam ser trabalhadas na criança, né? Olha, é muito importante que você considere realmente que fazer transcendência modifica a estrutura cognitiva da criança com deficiência intelectual. E com isso você acelera a aprendizagem dela. Certo, gente? Olha, a mediação de transcendência é algo fabuloso. Quando você aprende a fazer, você começa a fazer com todos da sua casa, com todos da escola, com todas as pessoas que se relacionarem com você. Isso é algo que eu digo que está nas células da mediadora, né? A gente vê que isso tem sentido. Espero que tenha ficado claro a importância da mediação de transcendência para a questão do desenvolvimento cognitivo do seu aluno com deficiência intelectual. Um grande abraço para vocês, gratidão por vocês participarem da live.